Boa tarde, Diego. Prazer estar aqui. Thales, Ricardo Couto. Olha, concordo como acho que quase todo o mundo inteiro concorda. Eu acho que, em relação ao que Israel está fazendo, já há um consenso na opinião pública mundial. Inclusive, eu ouvi vocês comentando sobre os Estados Unidos. A opinião pública americana já está reprovando o Biden. Houve 5 pesquisas, todas reprovando. O problema é que essa opinião pública não está chegando naqueles que decidem. Quer dizer, há um fosso, há um desnível, há uma brecha entre a opinião pública e as representações. E nos Estados Unidos, com certeza. Né? Então, a Hillary Clinton, eu vi uma fala dela dizendo que Israel tem que agir até quando achar necessário. E acho que infelizmente, essa frase da Hillary Clinton traduz algo que já vem acontecendo há muitos anos. Isso não é novidade. Está acontecendo agora, não é novidade. A diferença é a intensidade. Nunca matou tanto. Né? Mas o que Israel está fazendo sempre fez. Quer dizer, o que se configura nessa ordem internacional? A ONU completamente paralisada, o Conselho de Segurança paralisado pelos vetos, e a Assembleia Geral, quando faz, são votações simbólicas. Então, não há nenhum tipo de poder para controlar Israel. Como foi dito aqui, os Estados Unidos, mais do que autoriza, os Estados Unidos municia. Os Estados Unidos já Exatamente. está com porta-aviões e destroyers na costa de Israel e algumas notícias que ele interceptou os Estados Unidos com o sistema interceptor míssil, que veio do Iêmen. Ainda é algo para conversar. Então, os Estados Unidos já está na guerra, não é indiretamente. Tá ainda assessores dos Estados Unidos estão dizendo isso explicitamente para Israel, para ver como se dá o combate urbano, como foi em Fallujah, no Iraque. Né? Enfim, essa é a situação. É uma situação que os palestinos, de fato, não têm apoio de Estado nenhum. Tem apoio político, tem apoio diplomático, mas ninguém vai colocar força, ninguém vai, até agora, coibir ou agir Israel, ameaçar com sanções, como fizeram com a Rússia, né? Quer dizer, quem dera fazer isso? Ninguém levantou a mínima possibilidade de fazer sanções contra Israel. Então, Israel é uma besta solta, uma fera, que faz o que quer. Os Estados Unidos, na década de 90, criou o termo rogue state, Estado delinquente, para alguns países, mas o maior Estado delinquente no mundo hoje é Israel. Professor, o senhor falou aí sobre a opinião pública norte-americana. Por que que, se ela está já com uma posição contrária e pedindo que os Estados Unidos ajam de maneira diferente, por que essa posição ainda não chegou aos dirigentes? O que que há que impede essa passagem? O que está impedindo essa passagem? Olha, Thales, essa relação Estados Unidos e Israel acho que é a coisa mais sui generis da história das relações internacionais. Não é nem aliança, é mais do que isso. E em 2006, dois grandes professores da Universidade de Harvard, John Mearsheimer e o Stephen Walt, escreveram um livro chamado Lobbies Relés. Mas antes de falar, o lobby todo mundo sabe que tem, mas a questão que ele colocava era um pouco parecida com a sua. Ele dizia o seguinte: fizeram uma avaliação sistemática, detalhada de todos esses anos. Estão dizendo assim, economicamente, para os Estados Unidos, desvantagem ficar com Israel. Politicamente, desvantagem, aumenta o anti-americanismo. Militarmente, não ganha nada. Então, por que que fica? Cadê o interesse nacional? Então, é uma influência muito forte em vários setores. Eu acho que é mais do que lobby, é uma influência muito forte de setores muito poderosos na sociedade americana, que financia a campanha desse pessoal todo, de democrata e republicano, Professor, indistintamente. professor, por falar em Pois não. financiar a campanha, ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. Queria saber do senhor qual é o papel que as eleições americanas têm na posição dos Estados Unidos nesse momento, o que impede o Biden de tomar alguma posição mais assertiva contra o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? E será que isso é receio da opinião pública por causa das eleições?
Olha, Ricardo, é difícil analisar, até o contrário. A pesquisa, fizeram uma pesquisa agora há 3, 4 dias, Hum, no eleitorado democrata, ele caiu 15%, o Biden. Ou seja, como os Estados Unidos não é voto obrigatório, esse pessoal não vai votar no Trump, mas não vai votar nele. Estão uhum, reprovando a política dele. E na hora que você olha o perfil, qual que é? Geracional. Então, entre 20 a 35 anos, há uma opinião pública norte-americana que já vem manifestando uma mudança em relação à questão de Israel-Palestina. Foi dito aqui, acho que o Thales ou você, dos judeus que ocuparam o Congresso e depois ocuparam uma estação de trem. As universidades, os jovens, em geral, e os judeus estão contra isso. Eles estão se manifestando, são muito corajosos, estão contra. Então, eu realmente não dá para entender a lógica que está do Biden. Além de tudo, você não vislumbra nenhuma estratégia, nem dele de Israel. Veja, não estou entrando nem no mérito. Claro que eu sou a favor do Estado palestino, mas estou dizendo até para eles, porque, veja, vamos supor o seguinte: em primeiro lugar, eles acham que vão derrotar o Hamas? Só pegar Financial Times, New York Times, analista militar. Não tem uma pessoa que vai dizer que acha que vai derrotar. Nem militarmente e muito menos politicamente. Mas vamos supor que ele derrote. Quem que vai entrar no lugar? A Autoridade Nacional Palestina acabou. Então, ou seja, essa é uma situação que só favorece o apoio de grupo armado. Então, o que, que ele vai fazer com essa situação? Hoje vazou, ou antes de ontem, o documento, que não é muito novidade, mas é formal, do Ministério de Israel pensando no deslocamento forçado de uhum, palestinos de Gaza para ocupar. uhum, Vai ocupar e vai fazer o quê? Ninguém sabe. Eles não têm plano nenhum. Agora, o que é importante, se me permite, eu vou acrescentar, é o que está acontecendo na região. Isso eu acho mais importante. O que está acontecendo? Os Estados Unidos vêm com um trabalho de trazer os governos árabes próximos de Israel, Estados Unidos e Israel. Começou na década de 70 com o Egito. A última grande guerra, era um país importante o Egito, fez o acordo, veio. E de lá para cá outros vieram. O que aconteceu agora? Todos se afastaram dos Estados Unidos. Nunca, nunca aconteceu isso. Dois fatores. Eles se afastaram. A rainha da Jordânia, a Jordânia é um dos países mais próximos dos Estados Unidos, mais criticado por ser próximo a Israel. A rainha foi na CNN e falou em apartheid. O Egito não quis receber o Biden, nem a Jordânia. A Arábia Saudita criticando, o Catar criticando. Segundo elemento importante, e o mais importante, Rússia e China estão no Oriente Médio. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Então, os Estados Unidos não está, além de não estar conseguindo articular isso, outros poderes estão entrando. A Arábia Saudita e a Rússia determinam o preço do petróleo no mundo, estão na OPEP. A China fez o acordo da Arábia Saudita com o Irã. A Rússia Professor, tem um controle com Emirados Árabes, ou seja, os Estados Unidos está isolado. professor, o que pode mudar agora com a China assumindo a presidência do Conselho de Segurança da ONU? Muda alguma coisa isso? O senhor falou que agora a China e a Rússia estão lá no Oriente Sim. Médio, né? Não, na ONU não muda nada. A ONU é um teatro. Não vai acontecer absolutamente nada. A ONU só acontece quando há consenso entre os grandes. Então, Guerra do Golfo, foi raras vezes. Guerra do Golfo em 91, sim. Quando há envio de força de paz, por exemplo, Haiti e outros lugares, Líbia, a Rússia e a China se abstiveram, aí tem exercício da força. Mas veja, Couto, nem força de paz se cogita para lá. Inclusive, eu disse, eu sei que seria reprovado. Se o governo Lula deveria sair dessa presidência, pelo menos com um trunfo, de uma proposta de força de paz. Ia ser vetada. Mas fazer isso, porque isso é papel do Conselho de Segurança. Que não vai fazer, vai ser vetado. Então, a lógica, o eixo está deslocado lá para a região. Para resolver esse quiprocó, vai precisar dos governos árabes e principalmente do Catar. O Catar hoje é o país mais importante nessa crise. Por quê? Porque ele abriga os líderes do Hamas, Professor. não é o Irã que abriga. Todo mundo critica o Irã, que abriga é o Catar. Tem base militar americana, tem um diálogo com Israel e diálogo com os Estados Unidos. Então é Professor, ele que vai ser o eixo disso.